falar porque não cumpre tradições, está negando Jesus, acho que é meio pesado, né? Porque assim, é o que a gente falou. Quem come carne está comendo para Deus, amém. Quem não come, não está comendo também, amém. Então, assim, que suportem uns aos outros. E o que eu acho que também tem uma coisa que é sobre as injúrias, né? Paulo fala, a gente tem que se, né, tem que se matar, né? Não é sobre a gente, é sobre o outro. Então, se aquilo que eu tô fazendo, achando que eu vou me aproximar de Deus, tá virando uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa, tá fazendo com que outra pessoa não se aproxime, então talvez eu tenha que fazer uma reflexão dos meus atos. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Podermos estar participando do devocional diariamente, Senhor. Para crescer, Senhor. Crescer conhecendo a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada participante, Senhor. Hoje está conosco a Tamires, Samuel, James, a Ruth, a Sara e os demais, Senhor, que vão entrar, Senhor. Sejam impactados pelo poder da Tua palavra. Que ninguém saia daqui como entrou, Pai. Que haja um grande mover do Teu Espírito no nosso meio, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Revela-nos, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, para que possamos viver, Senhor, e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos determina, Pai. E assim seja, e já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Uma coisa muito interessante que eu aprendi hoje aqui, que é logo no comecinho, que fala assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E é curioso, né? Como às vezes um detalhezinho tem um entendimento enorme, né? Mas segundo o que eu aprendi hoje aqui, quando fala que esse no princípio se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estava vendo uma explicação que vem do hebraico na colocação desse verbo aqui, né? Que na verdade quer dizer que em Jesus, através de Jesus, com Jesus, foi criado os céus e a terra e tudo que nela havia. E é um entendimento assim que sem um estudo eu jamais imaginaria, né? Então é interessante também como a gente sabe, né, que tudo no Velho Testamento aponta para o Novo. Tudo fala da vinda do nosso Senhor Jesus. E a Bíblia começa falando de Jesus para nós. E eu achei isso maravilhoso e lindo, assim, né? Então, assim, em Jesus, através dele, e isso é confirmado lá no Evangelho de João, né? E é que através de Jesus foi feito todas as coisas. João 8:21, né? 8:21, é. Então, assim, isso é maravilhoso assim, e revelador. Foi muito gostoso aprender sobre isso, abriu muito, assim. Eu queria compartilhar com vocês. Aí, Sara, você que tem percebi que você já tem, assim, um pouco mais de conhecimento teológico, se você puder trazer um pouco mais de profundidade para isso que eu estou falando aqui, vai ser maravilhoso aí para todo mundo. Amém. Foi o primeiro ponto, inclusive, que eu coloquei aqui. Olha como está em concordância. Eu estudo hoje, eu tenho várias Bíblias, tá? Até porque para a gente fazer as comparações. Mas hoje eu estudo em uma Bíblia hebraica. Porque a Bíblia ela foi escrita por judeus e para judeus. Então a gente já precisa entender isso, né? Ela não foi escrita para os romanos. Então o latim não é minha referência. O idioma que Deus deu para o seu povo foi o hebraico. Então eu preciso entender.
Lembra aquela coisa que eu falei? Eu preciso entender quem é meu Deus para eu saber a identidade, qual é a cultura, qual é a fala, e a partir daí eu vou entender a grandeza desse Deus. Quando a gente vai aprender um novo idioma, por exemplo, eu quero aprender inglês. Eu tenho que entender como é que o pensamento, né, do povo, por exemplo, americano, porque da forma que ele pensa, interfere até no aprendizado da língua que eu quero aprender, né, do idioma. Então, eu lembro que a professora de inglês falava assim: você quer aprender de uma forma mais fácil? Entenda como é que o americano pensa. Então, como é que eles vão usar frases curtas, como é que eles vão fazer as contrações, enfim. E aí eu tenho uma Bíblia que logo no início, não sei se vocês vão ver, no princípio já começa com Bereshit. E a palavra Bereshit, né, é, que a primeira letra é Beit, ela significa casa. Então aqui a gente já tem um apontamento. Quando a gente fala assim que no princípio a terra estava sem forma vazia, e tem aqui Bará, né? Não é que a terra era sem forma e vazia, porque Deus que criou todas as coisas, né? Então Deus não criou nada sem forma, nada com caos. A terra estava. Isso significa que teve algum acontecimento antes dessa situação para que aquela terra, naquele momento, tivesse naquela condição de sem forma e vazia, ou seja, o caos, até que você comentou ontem. E aí a gente tem duas vertentes, né? Duas linhagens de pensamento. A primeira é que aquela contração que a gente falou, né? Que Deus ele é tão soberano, tão grande, que ele se contraiu para poder criar todas as coisas, porque senão ele ia criar e o poder dele próprio ia explodir. Então ele se contraiu para poder criar e se relacionar com o homem. E também tem uma outra tese, uma outra vertente teológica que fala que essa destruição da terra que antecede essa criação seria quando Satanás ele foi expulso, ele foi jogado para o Sheol, que é o inferno, né? Sheol é um termo hebraico, que seria debaixo da terra. Então, depois que ele foi expulso, e agora, para ele não dominar, ele não vir para a terra, Deus fez uma morada aqui. Então, quando a gente fala que tem a casa, que remete casa, a gente está dizendo o seguinte: Deus ele não fez uma casa simplesmente para poder ocupar um espaço que ficou vazio, né? Muito pelo contrário, ele fez para poder se relacionar e revelar o amor dele à humanidade. Já que agora também um anjo de luz que caiu estaria mais próximo da humanidade. Então aqui a gente já vê também a proteção de Deus, né? Ele já nos protege nesse sentido. Aí quando você fala assim, James, sobre Yeshua, Jesus, a gente vai ver, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, eu sou muito assim curiosa, é uma das coisas que os professores sempre falaram, e eu não sei até que ponto isso é bom, mas tem me feito aprender muito. Todas as vezes quando eu vou ler, eu vou dizer por quê, como, quando, onde. E uma das perguntas é por quê? Aí quando a gente vem aqui e fala, né, que Deus criou então Deus disse: haja luz, e houve luz. E somente lá, depois que Deus criou o sol e a lua, e ele disse que o sol e a lua é para governar dia e noite. O que é essa luz? Né? Então aqui a gente entra em cena, né, que é Yeshua. É como se a palavra estivesse dizendo aqui, lá em João 8:21, o próprio Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou a luz de Gênesis, desde a criação de Gênesis 1:3, né? Eu já estava no início. E aí, somente depois é que Deus ele cria os luminares, os astros, sol e lua, para governar 12 horas dias e 12 horas noites. E é por isso também que lá em Apocalipse, a gente vai ver Apocalipse 21, 23, Apocalipse acho que é 22:5, fala, João e Yohanan, ele tem a revelação e fala que na Nova Jerusalém esses astros não vão mais governar, não haverá o governo, porque o mundo será governado pela glória e pela luz de Yeshua. É por isso que esses astros lá na Nova Jerusalém vão ser retirados, porque ele foi estabelecido aqui por um tempo determinado.
É por isso também, quando a gente vai ver lá o povo saindo de lá do Egito, Deus ele protege, porque o sol ele é um marcador de tempo, o tempo crono e kairos, né? Aquele tempo que passa, que desgasta. E Deus é eternidade, ele não tem tempo, ele é infinito, ele é ontem, hoje e eternamente. E é por isso que quando a gente estiver na Nova Jerusalém, a gente não vai ter sol, porque não vai ter marcador de fim, a gente vai viver eternamente. E aí, uma das coisas que a gente estuda, que as pessoas procuram não entender por que aquela nuvem não era somente para proteger aquele povo do sol do Egito, porque ali a Bíblia nos dá um sinal que as roupas não se desgastavam, as sandálias cresciam junto com a numeração. Por quê? Aquela nuvem ali estava protegendo o povo de Israel, que saiu do Egito, do efeito do tempo crônico kairos, do desgaste que a gente sofre, né? Da velhice que a gente passa na pele, na roupa, e ali Deus estava protegendo, é por isso que eles tinham as roupas, né? Preservadas, a sandália ia crescendo, e assim, quanto mais eu leio, e quanto mais eu estudo o Pentateuco, mais eu fico assim extremamente encantada, mais eu amo o Senhor pelo amor dele, né? As pessoas falam assim, Antigo Testamento. Eu não gosto nem de usar, né? Ou Velho. Eu acho que a Bíblia é uma só, porque como o James disse aí, ela unifica. Então eu estou falando de Gênesis, mas eu já fui para Apocalipse. Então, quando a gente estuda, e eu aprendi muito mais, porque quando a gente estuda o Pentateuco, você passa por toda a Bíblia, porque Gênesis explica todos os acontecimentos, até os acontecimentos futuros. Então, é um evento no passado, como as pessoas gostam de dizer que é antigo, mas é que explica o presente e o futuro. Esse é um dos apontamentos. Se alguém quiser trazer mais alguma O coisa próprio para a nome gente ir já para o diz, próximo né? passo, O próprio Gênesis, o próprio nome já diz, né? Gênesis é o começo, isso. né? Bereshit, começo, né? Da onde vem, né? O princípio, enfim. Nossa, essa foi a revelação esse negócio que você comentou da Terra é uma teoria. Eu ouvi falar dessa teoria, né? Da janela de tempo, né? Que houve uma criação antes de Adão, e aí foi quando caiu, enfim. Não, na Nem vou verdade, entrar nessa não se. discussão teológica, mas Entendi. Na verdade, eu fiz um curso de teologia com o pastor neopentecostal, Hernani Santos. Ele é até bem conhecido, mas na verdade não é que havia uma criação no sentido de ter seres, né? Quando Deus, ele criou todas as coisas. Mas por algum motivo a Terra já tinha sido criada, não tinha sido estabelecida os astros, todas as outras coisas, né? Mas já tinha sido estabelecida até porque o nosso Deus, ele é onipresente. Então ele vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro, então já tinha sido criada como se assim, a Terra foi criada, a gente não estruturou. É como se a gente é como na construção, né? Eu tenho uma planta, eu preparei, pronto, eu preparei o terreno, eu fiz a planagem, né? Terraplanagem. Eu deixei ela tudo assim, plano, tudo ok. Em algum momento eu vou usar, em algum momento eu vou construir. Só que aí eles defendem que com essa queda de Satanás, houve, né, ou a luta com os anjos lá, houve essa deformidade, e aí Deus veio e e reconstruiu, porque o termo aqui é bará, né? No princípio, Deus criou. Esse criou é bará. Bará é você criar algo que já estava sendo criado. Não é algo que é a primeira vez que se cria. Porque senão, como é que a gente ia explicar que se Deus é o criador, o que tinha sido criado antes dele? Quem é que criou? Se ele que cria todas as coisas. Satanás não cria nada, né? Então é bem interessante. Eu acho interessante também essas vertentes, porque tem coisas, como a irmã disse ontem, que a gente vai saber mesmo quando estiver lá na Nova Jerusalém. Mas isso estimula, faz a gente buscar, faz a gente aprofundar, sair do raso mesmo, né? Que é o que Deus tem chamado a gente. A de profundidade mesmo. E não tem outro caminho se não for estudando a palavra. Alguém é, quer Amém. pontuar alguma coisa? Sara, você que tem estudado mais tempo isso daí, é, como você se relaciona com
com aquela linha aí da evolução, na teoria da evolução versus Gênesis, né? Darwin versus do que a gente vê em Gênesis. Quais são acho que é até assim, difícil a gente ter uma resposta para isso, né? Mas qual as reflexões que você faz em relação a isso? Tá. Qual é o principal contexto da teoria de Darwin? Acho que Darwin diz que veio de uma, assim, quando a gente lê Gênesis, tem gente que faz a parte literal, é que assim, as coisas foram aparecendo, né? Ó, agora formou o homem, pum, não tinha homem, Ah, um ah, segundo depois formou o homem, né? E Darwin ah, ele vem falando que não, ah. foi pouco a pouco, né? Teve uma célula, teve uma vida, aí foi Aí ele tá falando a parte desenvolvendo, das. então fala assim, são milhares de anos, né? E aqui quando a gente É, olha em Gênesis, a impressão que dá é que assim, olha, foi instantâneo, né? tá. Deus veio e falou, agora haja isso, agora haja aquilo. Então assim, Deus Pronto. pode também ter usado milhares de anos para fazer tudo isso, né? Então você tem Pronto. Aí você chegou no um ponto que eu raciocínio, queria. né? Isso, é por isso que eu te perguntei se você chegou no ponto que eu queria. Eu acredito que tem um pouco da teoria de Darwin, sim, como eu digo para vocês, né? A ciência, ela tenta tirar Deus, né? Mas mesmo quando ela tenta, ela termina explicando indiretamente. A palavra diz que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Eu não acredito que aqui, quando fala assim, em um dia Deus fez isso, foi instantâneo. Foi em um dia como o nosso dia, que é o dia de 24 horas. Até porque esse dia 24 horas só veio ser marcado depois que os sóis luminares foram prontos. Então a gente vai ver aí no terceiro dia, quarto dia, né? Então, e antes disso, no dia um, no dia 2, era 24 horas? Não. Então eu acredito que foi é, é, no tempo de Deus, que é o tempo da eternidade. Isso pode ser que tenha sido mesmo é, em 1000 anos, mas não porque Deus não tem poder para criar, porque com todas as palavras ele cria, mas porque existe. O nosso ser existe muita complexidade e Deus ele foi arquitetando, foi fazendo as células. Eu acredito, mas não é, no literal, como ele explica. Eu acredito nesse sentido, que para Deus existe um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, como os seres, os luminares, que são marcadores de dias de 24 horas, não tinha sido criado desde o primeiro dia, então eu acredito que não foi instantaneamente, eu acredito que foi um processo lento, não porque Deus não tem capacidade, ele tem, mas porque ele quis que foi assim, porque ele é Deus. E aí, essa dúvida a gente vai tirar mesmo quando eu estiver lá na Nova Jerusalém. Mas deu para você compreender mais ou menos a minha linha de raciocínio? Acho que é mais ou menos porque você falou, né? Tudo isso é no tempo de Deus, né? E é muito difícil, né? A pessoa que é muito racional falar, mas peraí, um dia, né? E aí o que significa um dia, né? Você falou, um dia, né? É uma eternidade de Deus, né? E aí isso Isso, fica mais fácil, talvez, para compreender. nós, os incrédulos, né? Os de pouca fé, né? Enfim, né? Ter Não. acessar, né? Esse Posso. conteúdo, né? Mas outra coisa também, só um minuto, James, que a Bíblia também, eu acho que Gênesis não é um livro científico, né? É um livro espiritual, né? Então acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? E a descrição que Mais, está ali, né? É mais ou uma menos. descrição literária, Mas, assim, né? Bom, enfim, eu tô aprendendo, tô Amém. falando. Estamos se eu todos puder, aprendendo. se eu pudesse compartilhar com vocês, vou ver se eu arrumo uma forma de compartilhar com vocês o estudo que eu vi hoje, foi muito maravilhoso. E ele fala justamente dessas teorias e dessas questões que envolvem tudo isso, né? E é Uhum. engraçado que ele traz justamente que foi sim criado em 7 dias, como está na Bíblia. Embora exista esse entendimento de vários teólogos, inclusive, né? Não é algo que a Sara, o Fábio ou o James imaginou, porque eu já pensei assim também, né? Até hoje, mais cedo. É, eu também entendi assim. Mas aí, depois trazendo a própria explicação da Sara ontem, como está escrito na Bíblia hoje aqui, ela é clara, né? Porque fala assim: primeiro dia, luz e escuridão. Então Deus disse: haja luz, e houve luz.
Mas, James, você concorda E- que o primeiro na- dia, para mim, é diferente para você? Porque a gente tem um marcador de tempo e Deus não tem. Não, eu vou chegar lá. Ah, Vou tá. chegar. E Deus viu que era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E passou, a noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia, que é o mesmo que você comentou ontem. Lembra que o dia começa no No pôr final do da. sol. Exatamente. Isso. E aí, todas as sequências, ele vem fazendo a mesma. Veja só, isso que eu estou falando não é o que eu acho, não é o que eu estou criando aqui, eu estou trazendo algo que eu Uhum. aprendi, que eu vou tentar até compartilhar com vocês. E aí ele vai repetindo isso, né? E os 7 dias de criação do mundo e que Deus criou isso realmente em 7 dias, né? E aí, enfim, eu não tenho estudo científico, base científica para ficar é, debatendo aqui com vocês, mas posso tentar achar isso, né, para compartilhar. E eu vi, vocês podem de repente até pesquisar quem a pessoa que estava dando essa aula foi o Rodrigo Silva. E o Manda pra Rodrigo gente Silva depois, James, o link que a gente é põe que é lá um no grupo curso lá. pago, cara. Ah, Não é entendi. free, Tá bom, é o curso pago. entendi, É um programa chamado A Bíblia Comentada. E entendi. ele é um É, o estudo pastor Rodrigo profundo. Silva é aquele que é da Adventista, né? Isso, Aí é ele mesmo. ele traz um texto em hebraico, aí ele explica, inclusive essas palavras em hebraico, o significado delas, a origem, né? Traz a O legal explicação de do... como é que eles entendiam naquele, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu descobri hoje, a língua portuguesa tem mais de 200.000 palavras. No hebraico, tem 8.000 só. Então, a mesma palavra tem vários significados. Aí, quando ele vai explicando isso daqui, ele vai mostrando exatamente essa conclusão. E até nessa teoria, né, ele traz várias evidências na Bíblia que, que refutam essa teoria, sabe? Davicionista, inclusive, né? É Até essa legal porque questão do. ele é um arqueólogo, né? Então, ou seja, Ele é ele arqueólogo estuda também. né, essa história, né? Mas legal, vamos avançar aqui que essa conversa vai longe. Senão a gente vai ficar Depois aí. Vamos. a gente tenta. Vamos. Até porque o É, nosso propósito aqui, além disso, é também a gente trazer o nosso entendimento e aplicação prática da, e o que fala no nosso coração, né? Mais do que um debate teológico, assim, acho que o que importa aqui é a gente se conectar com a palavra, de amém. forma que essa palavra transforme nossa vida, né? E É, transforme a vida amém. das outras pessoas. Amém. Eu acho que todo debate, até o teológico, ele é muito válido porque isso expande, né, o nosso conhecimento. Por exemplo, eu conheço, né, já fiz alguns cursos com o pastor, é, tem algumas linhas dele que eu concordo, tem outras que não, até porque eu faço essa análise, né? Quem é que eu estou estudando? É, quem é, qual o pensamento dele, qual a linha de pensamento, qual é a doutrina da igreja dele? E a gente faz essas análises, né? Então, quando a gente vai vendo tudo isso, eu não estou dizendo que ele é um homem de Deus, tudo, mas tem coisas que ele fala que eu concordo e tem coisas que eu não concordo. Como vai ter coisas que, por exemplo, hoje eu procuro estudar mais com rabino judeu, porque se em Romanos o apóstolo Paulo fala, né, que os oráculos de Deus, os segredos de Deus estão com os judeus. Então, se eu posso estudar hoje, pegar uma literatura hebraica, judaica, aprender com os rabinos messiânicos, por exemplo, tem aquela menina, né? Aline com Israel. Eu não escuto a Aline com Israel porque ela não testemunha Yeshua. Ela é judia ortodoxa, que eu também não vou escutar um judeu. Que ele não entende que Yeshua é o Messias, é o Mashiach. Então, mas independente do que eu acho
muito importante todo mundo aqui trazer o que tem estudado, suas ponderações, porque isso vai alargando o entendimento, né? A gente está aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que é que ele falou. Poxa, o pastor falou isso, eu concordo, tem a ver realmente. E vai abrindo, tem coisas que até então eu posso pensar de uma forma, mas depois eu posso dizer, opa, não é bem assim como eu estava pensando, não existe, né? Só a palavra, só a verdade do Senhor que é absoluta. Mas o que eu interpreto, hoje eu posso interpretar de uma forma e daqui a alguns anos não, né? Porque Deus, ele pode alargar, ele pode trazer um entendimento que eu até então eu não tinha. Então eu acho válido, sim, né? Sempre com respeito e eu agradeço. Eu vou dar uma olhada nesse material dele, mas mesmo você dizendo isso, que ele marca o dia como o final do dia, esse marcador de tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, porque até então a gente não tinha 24 horas aqui, o nosso marcador. Mas eu respeito e vou ler para ver, né, até que ponto realmente a minha visão ela está condizente e o que é que eu preciso aprender mais. Vamos dar sequência? Quer continuar a leitura, cara? Ah, eu quero. Já que a gente está falando de marcador de tempo, vamos lá, quando Deus fala, né, sobre os luminares. Ele fala lá em Gênesis 1:14. Deus disse: haja luzes no domo dos céus para separar o dia da noite, para que eles sirvam de sinais para as estações, moedins, dias e anos, ou seja, estações, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra, assim como aconteceu. Deus fez dois grandes. Cadê, gente? Grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E as estrelas Deus colocou no domo dos céus para darem luz à terra, para governar o dia e a noite. E aí ele vai falando, né, sobre esses luminares. E aí, quando a gente vai. É por isso que eu tenho várias Bíblias e a gente tem que entender que a gente precisa ter uma Bíblia hebraica, porque quando a gente, toda a tradução, ela sofre a interpretação do tradutor. É diferente de uma Bíblia transliterada. Transliterada, eu, né, transliterei. Eu peguei exatamente o que estava aqui e coloquei para aqui. Mas quando eu traduzo, o tradutor ele vai dizer, peraí, isso aqui não faz muito sentido. Então, ele tem a autonomia de mudar. E aí a gente vai ver uma mudança aqui. Quando a gente vai ver João Ferreira de Almeida, e algumas outras, né? Que você vê que João Ferreira de Almeida, acho que a gente já está na nona. E até hoje o padre nem vive mais, mas já está aí tá tendo a revisão, né? Atualizado. Enfim, a gente vai ver que ele fala assim: como é que está na sua Bíblia, James? Esse versículo 14. Leia, por favor. A sua é qual? A minha é a NVT, nova versão Tá. transformadora. Leia a Tá? NVT, por favor. Só o 14 ou 14 e 15? Pode ser o 14:15. Então, Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Amém. Tem alguma outra versão diferente? A minha é de Almeida, quarta edição. Pronto, leia aí, minha querida, por favor. Assim. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias Pronto. e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Perfeito. O seu tem exatamente o que eu queria. Tempos determinados. O meu, como a minha Bíblia é hebraica, ela tem moedim. E aí você vai ver como é que aqui, por exemplo, em Bereshit, em Gênesis, ele fala tempos determinados, ele fala moedim. Em Levítico 23, quando Deus vai dar as festas fixas, ele fala também a mesma palavra, moedim. Ah, Sara, mas o nome, o idioma hebraico tem vários significados.
vários significados, mas que não sai da mesma linha de pensamento. Ele não se contradiz, não são significados opostos, tá? Então, quando a gente vai, a gente já vê aqui que o tradutor, quando ele começou o padre João Ferreira de Almeida, quando ele começou a fazer, ele fez sentido. Ele fala assim, pô, Moedim lá quer dizer festas fixas, e aqui tá falando de sol, astros, luminares, então eu vou colocar tempo determinados. Por quê? Se ele se estava marcando o tempo, por que ele não colocou tecolote, que tecolote significa clima, e está ligado às estações, já que aqui está falando estações? Então, Deus aqui, ele está dando um código extraordinário, e esse código aqui mudou a minha vida, porque hoje eu compro isso e fez assim, uau, minha mente expandiu bastante. Deus, quando ele criou o mundo, ele fez toda essa criação, ele já colocou Yeshua logo no início, ele colocou o tempo, o relógio profético, cronológico dele. Quando ele disse, olha, eu vou colocar 2 luminares, eles servirão de tempos determinados. Que tempo determinados são esses? Já que ele também fala de anos, dias, estações. Esses tempos determinados, quando a gente vai lá em Levítico 23, diz que esses tempos determinados são as festas fixas do Senhor. Eu quero ver até se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Lá em Gênesis 23 fala assim: essas são as moedins de Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke é o Deus, né, na sua completude. Santas convocações. Ali em Levítico é quando Deus começa a dar as santas convocações das festas fixas. Por quê? Essas festas fixas, elas são marcadores de encontro, porque Moedim, ela vem da palavra moed. Moed, ela vem de uma raiz que é yed, que significa encontro, designado, estabelecido, um encontro estabelecido. Deus estava fazendo aqui já um calendário, um relógio espiritual, um relógio profético, onde ele determinaria, embora aqui já não se falava ainda das festas, mas ele estava dizendo que ele já estava preparando esses astros para marcar e para dizer que a humanidade, ainda que ela evoluísse, ela ia ter um tempo determinado, ela ia ter encontros específicos com o Deus Todo-Poderoso. E aí, essas festas fixas, quando a gente estiver lá para Levítico, já começa com Shabat, que é um encontro, que é uma lei que Deus deixou estabelecido. Quando a gente vai para os mandamentos, as pessoas falam, mas essas festas eram para o povo de Israel. Não é bem assim, porque a partir do momento que eu sou enxertada na videira e eu me torno co-herdeira, irmã de Yeshua HaMashiach, e co-herdeira da herança, eu também tenho responsabilidade nas leis da casa. É como se fosse assim. Fábio, ele tem a casa dele. Na casa dele tem as regras, tem tudo que uma casa precisa para fluir bem. Aí, Nicolas, que é o filho mais velho dele, vê muitas crianças na rua, sofrendo, padecendo, e ele fala assim, pai, quero adotar umas crianças. E aí o pai, deixa eu ensinar para eles como é que vive, tá bom, a nossa casa tem regras, tal. Aí Nicolas vai, naquele contexto que tem aquelas crianças, que são crianças de rua, que vivem de qualquer jeito, que vivem sujo, que vivem naquelas situações precárias, aí Nicolas vai conviver com eles um pouco para mostrar para eles, ó, se vocês forem lá para casa, lá em casa é assim, lá em casa tem hora de comer, tem hora de dormir, tem que se alimentar de determinada forma, não pode desobedecer, e aí Nicolas vai dando. Pronto. A partir de Nicolas, Fábio fala assim, eles estão prontos para vir aqui para casa? Aí Nicolas fala, sim, pai. Aí o pai aceita. Vamos adotar, então. Então, a partir daquele momento, aquela criança vai morar dentro da casa. Bom, seria justo que aquela criança que vai morar naquela casa, ela usufruísse de tudo que é bom. Quarto, comida, brinquedos, herança física, herança emocional. Mas na hora de cumprir as regras, só Nicolas cumprisse? Agora só Nicolas vai ter o direito, só ele que vai ter que cumprir, porque ele é filho legítimo. Mas os outros que são adotados não vão poder cumprir. Pode viver como quiser, pode dormir tarde. Vocês acham que isso é justo?
Eu acredito que não, né? Então, da mesma forma, quando Yeshua ele nos adota, a gente termina sendo o co-herdeiro, irmão de Yeshua, tudo que é pertencente desse reino faz parte a nós, inclusive as obrigações. Eu vou ter direito a morar numa mansão, mas as obrigações eu também tenho. Só que o sistema religioso romano quis separar a gente do judaísmo, porque diz, ah, isso é judaizar, eu não sou judia, eu não sou isso, aquilo, outro. Mas no primeiro século, vocês que já leram muito bem, né, o Novo Testamento, a gente vê que nos primeiros momentos depois que Yeshua subiu, não tinha essa separação. Quem separou o povo judeu do cristianismo, que eu nem gosto de usar essa palavra, mas dos novos gentios foi Roma, porque Roma ela queria doutrinar, ela queria ter esse poder do povo. Então ela faz o quê? Primeira coisa que ela fez foi que Deus tinha dito para Daniel, cuidado, que haverá um tempo que mudarão os dias e as leis. A primeira coisa que eles fizeram no Concílio de Nicéia foi tirar o domingo, foi tirar o sábado como dia sagrado, que é que está nos mandamentos. As pessoas falam, ah, mas isso está no velho. Eu disse, pois bem, vocês matam? Não. Vocês roubam? Não. Você adora outros deuses? Não. Por quê? É mandamento, né? Sim. Mas por que sábado, que também está nessa lista, você decide sábado não pode, sábado é para eles. E só o sábado vocês não querem cumprir. Aí vocês verem que é uma opressão maligna para que a gente não tenha. Por quê? Esse sábado, por exemplo, é o primeiro encontro que Deus marca. Deus fala assim: olha, vocês estão na correria. Deus saberia que a gente viveria em um tempo do ativismo, né? Crescimento, evolução, a evolução da humanidade. Deus fala assim: ó, é um presente que eu estou dando para vocês. Então, vocês precisam descansar. É por isso que Yeshua, ele é o nosso Shabat. É por isso que ele vai reinar no sétimo milênio. É por isso que a gente fala sete, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, porque a gente está. A Bíblia diz que no sétimo milênio ele vai reinar, porque ele é o Senhor do Shabat, ele é o Senhor do sábado, ele não veio abolir, ele cumpriu. Então, assim, ele é a nossa paz, ele é o nosso descanso, ele é o nosso shalom. Ah, porque Yeshua agora morreu por nós, eu não preciso mais cumprir. Então, porque Yeshua morreu, eu posso matar? Eu posso adorar outros deuses? Claro que não. Então, a palavra do Senhor diz que pode passar céus e terras, mas a palavra dele não passará. E essas festas, esses moedins, são estatutos perpétuos. Quando a gente lê Levítico, o Senhor fala, passagem por todas as vossas gerações, porque são estatutos perpétuos. Então, aqui, já em Gênesis, o Senhor estava dizendo, eu vou marcar encontro com vocês. A gente saiu ontem de uma festa que é tabernáculo. É uma festa de 7 dias, que é uma festa de se alegrar. É por isso que, inclusive, a Bíblia nos aponta que Yeshua nasceu no tabernáculo, porque fala, né, que foi numa manjedoura, não foi numa cabana, porque tinha todas as festas bíblicas, as pessoas saíam das suas cidades, iam para perto do templo. E é por isso que ele nasceu numa cabana, porque se faz uma cabana. Mas isso aqui é assunto para outro momento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aqui Deus está marcando esses luminares para um relógio profético e todas essas festas apontam Yeshua como centro, peça que ele foi o Cordeiro, teve no Antigo e no Novo. Aí vem a descida do Espírito Santo, teve lá no Monte Sinai, e o próprio, depois que Yeshua subiu, teve lá em Atos 2. Aí tem as festas das trombetas que vai ter ainda, né? Que os anjos vão, a trombeta vai tocar e ele vir. Vai ter um momento que o Senhor vai tabernacular conosco, que é esse milênio. Tabernacular é morar, é casa, é tabernáculo, é cabana, é sucote. Então, quando eu entendo sobre esses tempos determinados, são portais que se abrem, e naquele portal o Senhor tem bênçãos deliberadas para a gente. Diz assim, ó, tô te criando, é como se fosse fazer uma revisão de um carro. Você compra um carro, seu fabricante diz o quê? Ó, 10.000 quilômetros aqui para 20 mil aqui no Brasil, assim. Então, o próprio fabricante, ele marca os tempos que a pessoa precisa pausar para trocar peça, para fazer alguma coisa que necessário para que o carro tenha vida longa. Aqui o senhor já está falando isso para a humanidade. E eu não quero muito me aprofundar nisso, porque a gente ainda vai ter muita coisa lá na frente. Então, só para a Cara, gente entender essa questão da. Pode falar, Fábio. desculpa, pode terminar, depois eu queria fazer um comentário. Pode falar. Não, é só para a gente entender essa questão da tradução. Como muitas vezes é uma palavra que muda tudo, como o James falou, às vezes uma palavra muda tudo, e a gente precisa ter esse nível de comprometimento, de olhar, deixa eu olhar outras versões, como é, o que é que isso aqui quer dizer, e ir
para o original mesmo, tentar ir para o máximo do original. A gente hoje não vai ter a Bíblia original, tá? Mas a gente tem que tentar ir para a Bíblia mais próxima. Tem um site que é Hebraico Pro. Ela tem a Bíblia online transliterada. Então, eles têm a base deles é que também mais se aproxima da original. Pode falar, Fábio. Eu acho muito legal o que você está falando, né? De a gente realmente se aprofundar, tentar buscar o original, as terminologias, tudo. Mas eu não sei se eu concordo muito com o que você falou, porque quando eu volto lá em Atos, por exemplo, né? Atos, acho que Atos, livro 15 aqui, ó. Paulo fala geralmente, ele toca nesse assunto sobre essa questão entre os judeus e os gentios. E ele fala aqui, acho que em Atos 15, versículo 19, se a gente olhar ali mais ou menos. Eu vou dar uma lida aqui, essa que eu peguei aqui, ó. Ó, Hum. pelo que eu julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então ele fala aqui, né, sobre os gentios, o que tem que ser pesado sobre os gentios, justamente para que não seja uma pedra de tropeço, né, em relação às pessoas se aproximarem do evangelho. Então, se colocar uma carga muito pesada sobre as pessoas não vão se aproximar de Jesus, né, não vão aceitar, né, a palavra. E uma outra coisa também que a gente leu recentemente em Atos, falando sobre, bom, aqui fala, né, em Romanos 14, e tem uma palavra que Paulo traz que fala assim, ó, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que o julgas servo alheio, né? Para o servo, seu próprio senhor, para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para os. Bom, o que eu acho que Paulo quer dizer aqui é justamente sobre essa questão, né? Porque a gente às vezes começa a colocar muito peso sobre a pessoa que está se aproximando do evangelho ali, e a pessoa fala, isso que eu não suporto. É como se a gente começasse a virar legalista, né? Fala assim, ó, então é pelo que eu cumpro, né, que eu vou ser aceito Não, por Deus. Nós somos aceitos por Deus não, pela não, graça. Então, assim, não, é os verdade. judeus têm esse pensamento justamente, falam assim, se eu cumpro todos os rituais, se eu cumpro todas as datas festivas, se eu faço isso, se eu faço aquilo, então eu sou merecedor. E merecedor ninguém é, porque bom só um, né? Então, por Não, isso que eu não concordo muito é. com essa questão aí de, se eu seguir as datas das festas, então eu vou alcançar graças de Deus que Mas ninguém são tá falando de alcançadas. salvação. Entendeu? Ninguém tá falando de salvação. Não é nem Sa- salvação, assim, eu acho que é de bênçãos, assim, sabe? né, mas De assim, salvação é uma suprimento, coisa e de. governo é Então, outra. não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer, sabe? Tá, Mas eu acho vamos lá. que ao gentil não é, né? Acho que não cabe colocar esses pesos sobre as costas do Não, gentil. Pelo menos é o que eu entendi de Paulo, sabe? As mensagens de Paulo ali. tá, vamos lá. Vamos para alguns pontos. Eu concordo e eu acho maravilhoso essa discordância, porque a gente vai elucidar algumas coisas. Quem era Paulo? Paulo era um judeu, discípulo de Gamaliel, tá? E Paulo, ele não, né, que ele não fazia e ele não abominava essas coisas. A mesma coisa que Yeshua. Quando Yeshua dizia assim, seu fariseu, não é porque Yeshua estava criticando ou julgando todos os rabinos daquela época, não era isso. Assim como tem pastores que são corruptos, e a gente pode dizer, ladrão, corrupto. Naquela época também existia, né, rabinos corruptos, e Yeshua ele estava apontando para esses corruptos, mas não quer dizer que todo judeu ele pensa dessa forma. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: o que Paulo era? Paulo, ele era um judeu da diáspora. Embora ele fosse discípulo, como ele nasceu numa época de diáspora de Roma e Grécia, então ele intermediava, inclusive por isso que eu acredito que Deus escolheu ele. Por que Deus escolheu ele? Ele conversaria muito bem com um judeu, por ele ser um judeu, e com um gentio, um romano que Deus queria alcançar, um grego romano, né, alguém ali da Grécia, para ser alcançado, porque o projeto de Deus nunca foi somente Israel, foi todas as nações. Yeshua, ele vem para governar todas as nações. Então, o que é que ele fazia? Aqueles
judeus mais enciumados, mais ferrenhos. Mas não é justo. Não é justo que eu guardo a lei. Não é justo que eu não cometo isso e isso. E ele que está chegando agora faz tudo isso. Então ele tentava intermediar. Olhe, se ele não faz, não seja você que vai questionar, que vai impedir que ele chegue. Continue você fazendo o que você acha que é certo, cumprindo as leis, fazendo o que você tem que fazer e deixe ele. Mas não é que o apóstolo Paulo, com essa fala, estava dizendo: você, gentil, tem a liberdade de não fazer ou tem a obrigação de fazer. Não, até porque maior do que Paulo é Yeshua. Eu não gosto quando as pessoas colocam muito porque o apóstolo Paulo disse, como se o que o apóstolo Paulo falasse sobressaísse a voz de Deus e a voz de Yeshua. Quando Deus diz aqui no Pentateuco, porque Deus é quem falou, pediu para Moisés escrever. E disse Deus, e disse o Senhor, e disse o de que vai que estatuto perpétuo. Deus está estabelecendo. Lá em Mateus 24, quando o Senhor está no Monte das Oliveiras, ele fala: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. O próprio Yeshua, ele cumpriu todas essas festas, ele cumpriu tudo isso para mostrar que é possível nele ser alcançado a graça para que a gente faça as coisas que tem que fazer. E quando a gente fala de festa, Fábio, quando a gente fala de Shabat, quem disse que isso é um peso? Para mim não é um peso. Para mim não é um peso eu cumprir as coisas que Deus deixou estabelecido. Mas E ali, assim, para mim, assim, Sara, ali são mais tradições do que realmente algo que os gentios precisam cumprir, né? Porque não é festas, por exemplo, tradição, é ali, é a palavra de eu Deus, não é o que ele eu não deixou. vejo Jesus falando que os gentios têm que fazer, e também não vi Paulo falando que nós temos que fazer e não faça se não quiser. Você Né? não Como viu você está Jesus falando, falando? Então a gente que nós precisa temos que voltar ao Novo cumprir. Testamento para falar Se tudo. você Ele puder fez, depois trazer onde olha, Jesus fala que nós precisamos cumprir, porque não, ele fala que ele cumpriu a lei, porque ele é o único ele que pode cumprir. cumpriu. Tanto é que Ele ele cumpriu, cumpriu em exatamente, é o várias único que passagens. A pode gente vê. cumprir. Em várias passagens a gente vai ver ele cumprindo festa de tabernáculo, festa de Sucote, festa do Tudo bem, Pêssar. eu respeito, mas eu não concordo muito bem. Você não é Mas tá tudo obrigado a certo. concordar. Sim, Você não é sim, obrigado a tá concordar. certo. Mas o que eu estou te dizendo Mas é eu que não ele vejo isso na cumpriu. Bíblia, sabe? Falando isso aqui. Nós precisamos gentios cumprir essas coisas. Se a gente Tudo puder depois bem, trazer, tudo bem, né? não, tudo bem, é um direito seu. E assim, eu não é obrigado. Ninguém é obrigado. Eu tenho a minha experiência. Quando eu comecei a cumprir Shabat, nossa vida, assim, não é, isso não é salvação. Salvação é através de Yeshua HaMashiach, através de dizer sim para ele. Isso é sobre governo, governabilidade. Porque tem pessoas que são muito espirituais, são salvas, mas não têm governo. Tem pessoas que têm governos, mas não são salvas. Eu não estou falando de salvação. Salvação não é pelo que eu faço. Não é pelo que Fábio faz, eu posso estar aqui. Mas não é sobre isso. É sobre. Lá mesmo em Mateus 24, o Senhor fala, né? Não vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir, porque Ele é a palavra viva. Se Ele é a palavra viva e todas as festas colocam Yeshua como centro, quando eu nego as festas, eu estou negando Yeshua, porque Ele é o cordeiro que estava lá no Velho Testamento que Deus mandou cumprir. Ele é o cordeiro que foi morto e molado. Então, ele não é se ele cumpriu, se ele é o centro. Mas não quero me aprofundar nisso. O que eu quero dizer é o seguinte: Não, mas ninguém está nesse negando próprio Yeshua, versículo, porque deixa eu só não. concluir esse versículo. Eu Nesse não próprio nego Yeshua, não, versículo, desculpa. Desculpa, deixa eu irmão. só Eu não concluir nego Yeshua porque eu não essa cumpri linha a de tradição, pensamento. Nesse tudo próprio bem. versículo, Jesus Eu não falou discordo de assim: ó, tudo. eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aquele que cumpre e ensina será maior. E existem os maiores e os menores no reino. Está lá em Mateus 24. Você pode pegar Mateus 24 todo para ler. Então, assim, não é o que Sara acha, não é o que as pessoas. Não é tradição. Isso é lei. Isso é o que Deus deixou. Eu não posso dizer que o que o apóstolo fala é maior que o que Deus deixou, porque quem criou o mundo foi Deus. Porque quando eu digo assim, ó, eu quero as bênçãos do Senhor. Lá em Deuteronômio não fala, né? Se, porém, vocês obedecerem e cumprirem, a chuva será derramada, você será isso e aquilo. Aí eu quero todas as bênçãos. Mas Deus disse: se você cumprir, isso tá falando, não está falando de salvação. Deus não fala assim: se você cumprir, você será salvo. Não. Até o próprio Yeshua disse. É Ele que salva, é através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu tenho que aceitar Jesus. Mas Jesus está nesse plano. Jesus está aqui desde o início e todas as festas apontam para isso. E como é que vai ser no Novo Testamento se vai ter de um Shabat a outro, de uma festa nova a outra? Tabernáculo, lá no Apocalipse, se você não vai cumprir lá, porque você vai dizer: ó Deus, é tradução? É tradição? Isso está na Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia toda agora, você vai ver que a gente vai de Gênesis a Apocalipse.
Apocalipse. Você vai dizer para ele, eu não vou cumprir porque é tradição? Então eu não vou estar lá na Terra Prometida? O entendimento que eu Mas, tenho disso daí é assim, eu acho que está todo mundo certo aqui, na verdade. Porque o que eu entendo, né, disso? Eu acho que o Senhor vem trabalhando nos nossos corações conforme a nossa evolução. Quando eu era do mundo, eu não conseguia imaginar eu ir para a igreja. Ir para a igreja, para mim, era uma tortura. Não era tortura, Mas era algo mas que tinha um peso, era uma né? obrigação, era um peso, uma Isso, obrigação de ter isso. que ir para a igreja. Uhum. À medida que eu fui me aproximando de Deus e conhecendo a Jesus, isso passou, deixou de ser um peso para se tornar algo Prazeroso. que prazeroso. Então, hoje, por exemplo, eu vou à igreja nos domingos. Aí de segunda agora eu me inscrevi no para ajudar no Alfa, que é um programa para levar a palavra para as pessoas que não são da igreja. Aí de Amém. quinta-feira amanhã eu tenho estudo bíblico na igreja. E tudo isso me dá prazer, sabe? Eu estou aqui no devocional hoje, todo dia eu estou no devocional, praticamente, né? Se pode dizer. Então, o que eu entendo que a Sara está falando, que ela está nesse momento em que ela participar dessas festas, para ela é um prazer, não é um peso. Mas para Sim, quem não está nesse momento, isso é um peso, e não deixa de ser verdade. Mas a salvação, como o Fábio falou, realmente não está relacionada a isso. claro. Isso. E a Bíblia A deixa isso bem salvação vem, claro, né? a salvação vem pela graça, né? Agora, a, uma coisa não elimina a outra, né? A gente vai tomando leite enquanto o nosso estômago aceita leite, e à medida Isso. que a gente vai melhorando, a gente Isso o vai. apóstolo Paulo falou, né? Quando era menina, tomava leite. Depois foi Então, alimento sólido. é dessa forma que eu enxergo, sabe? Assim, o nosso entendimento, à medida que a gente vai ficando maduro para compreender, ele vai mudando. É. E James, e aí, por isso que nesse mesmo entendimento, só para concluir, a verdade é que quando Paulo fala isso, é exatamente porque nós aqui não podemos, não devemos ficar julgando um e o outro, isso. nem o Isso. judeu, e nem o judeu julgar o Perfeito. gentio, porque é só Jesus quem vai julgar. Perfeito. E não Exatamente isso. depende da salvação. Então é isso Isso. que eu entendo, sabe? Então, É. assim, Eu não posso julgar James e o Fábio porque vocês não fazem. falar para quem não cobre, não cumpre tradições, está negando Jesus, acho que é meio pesado, né? Porque assim, é o que a gente falou. Quem come carne está comendo para Deus, amém. Quem não come, não está comendo também, amém. Então, assim, que suportem uns aos outros. E o que eu acho que também tem uma coisa que é sobre as injúrias, né? Paulo fala, a gente tem que se, né, tem que se matar, né? Não é sobre a gente, é sobre o outro. Então, se aquilo que eu estou fazendo, achando que eu vou me aproximar de Deus, tá virando uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa, tá fazendo com que outra pessoa não se aproxime, então talvez eu tenha que fazer uma reflexão dos meus atos, daquilo que eu tô, como eu estou procedendo com, né? Então, eu acho que, assim, principalmente se a gente vive num país como o Brasil, eu cumpri o Shabá, por exemplo, num país como o Brasil, ó, uma pessoa, eu posso estar num lugar, por exemplo, né, onde eu posso estar derramando a palavra de Deus no coração daquela pessoa num evento, mas eu não vou no sábado porque eu quero cumprir, porque eu quero a graça de Deus. Então tá sendo meio Mas, contraditório para mim, assim, sabe? Porque não, assim, não, parece que é pelo que eu faço que eu vou receber a graça, e não é. não, Eu, não. eu Deixa ainda eu lhe não tô dizer, nesse Fábio. estágio, assim, eu preciso caminhar um pouquinho mais para poder compreender melhor. Claro, Fábio, deixa eu lhe dizer, o Shabat não é um peso. Eu já pensei como você. Minha avó era da Adventista e eu sempre fui Peso, da não. Igreja É Batista. uma graça a E gente aí, estar quando minha aqui, avó uma graça falava, que deixa Deus eu está só fazendo, concluir, deixa não eu é só peso. concluir, deixa eu É só peso, é concluir. pedra de tropeço na vida dos outros, não é peso pra gente, Então, porque vem cá, a para gente os mergulha, a gente muçulmanos, mais, né? para aqueles radicais que eles acham que morrer e matar por amor a Deus é o certo, quem não fizer está sendo pedra de tropeço?
A gente não pode ser tão extremista. Então, quando eu digo assim, quando eu disse Moedim, eu quis dizer que uma palavra pode mudar. Não estou dizendo, ó, vocês estão errados porque vocês não estão fazendo. Como James falou, eu não posso criticar quem não faz. Eu tenho minha célula, eu tenho as meninas da minha igreja que elas não algumas fazem e outras não. Mas em momento nenhum eu aponto para elas que elas não podem. Eu, Sara, eu vivi a minha experiência. Por isso que eu falei aqui, eu dizia, o negócio de sábado, porque eu fui doutrinada a aprender isso, porque o sistema romano ensinou isso pra gente. Quando eu entendi que o Shabat, na verdade, é um presente de Deus, para que a gente não fique nessa coisa desenfreada, e que o Shabat não é um descanso passivo, mas um descanso ativo, aí tudo fez sentido para mim, porque qual era a visão que eu tinha do Shabat? Que eu tenho que ficar em casa sem lavar uma roupa, sem fazer nada, e pronto. E não é isso. O Shabat, eu tenho uma semana toda, então, o Shabat é o quê? É tempo de eu me desconectar, me conectar com o meu Criador. Porque um portal se abre, eu preciso me conectar com ele, ler mais a palavra, pegar a minha família, sair, passear, visitar um amigo, fazer uma obra. Um amigo está doente, ir lá na casa dele, orar. É por isso que, inclusive, os milagres do Senhor, ele curava no Shabat, porque o Shabat é dia de cura. Eu ir fazer a obra de Deus. Não é que eu tenho que, como você disse, eu não vou ficar em casa sem fazer. Isso aí não é Shabat. Shabat é desfrute, é paz. Eu me conectar para quando for domingo, que é o primeiro dia da semana, pronto, eu me conectei com Deus, renovei minhas energias, agora eu vou ter uma semana abençoada, uma semana sem aquele peso de não parar, de ficar de domingo a domingo naquele agito. Deus quiser assim, ó, calma, saia desse agito. Eu tenho descanso, venha para os meus braços, eu tenho repouso para você. Desfrute do que você trabalhou. Você trabalhou, agora é o momento de você desfrutar. Pegue sua família, vai num restaurante, faça uma viagem, passeie. Desfrute o que eu dou para você. Pare de ficar nessa coisa desenfreada, porque as pessoas estão presas, justamente são ansiosas, é o que? É uma prisão no futuro. Eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, senão não vai acontecer. Calma, você está dizendo assim, eu te dou o seu sustento, sou eu que te dou saúde, porque se você tiver, você Você não vai ter. deu, você deu um exemplo muito bom, que é o próprio sábado, né? O sábado, por exemplo, é um dia abençoado, como todos os dias são abençoados, né? E aí em Atos fala também, se quem faz questão do sábado, faz questão do sábado, tá tudo certo, amém. Quem Isso. acha que todo dia é dia também, amém. Mas eu falo, por exemplo, a questão do sábado é um ponto muito importante. O sábado, por exemplo, a questão de guardar o sábado, que se não é guardado da forma correta, ela vira um pé de tropeço em muitas vidas. Tem um monte de gente, a minha família, inclusive, se afastou do evangelho, tem medo do evangelho justamente por causa da imposição do irmão, e que sábado para ele, ó, sábado, e aí que o cara olha Mas não assim é e fala, pô, o posição cara é do maluco. irmão, não é posição do Opa, não, irmão, tá. na minha família, os meus avós, por exemplo, eram adventistas. Minha família toda, praticamente, os filhos dele, toda a geração dele se afastou pelo extremismo dele. Pronto. Ele virou, Mas você não é viu? Ele posição do virou uma pedra irmão. de virou uma pedra de o ato dele virou uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Mas Então isso tem sábado que ser tá na ponderado. lei, nos dez Então é pelo mandamentos. cumprimento de lei? Não é pelo Não, o cumprimento de lei, é sábado tá nos grátis. 10 mandamentos. Você mata, Tá você certo, tudo rouba, bem. você No, adora em outros Atos, o deuses livro com de medo da Atos, sua família. opa, mas Você é muito adora diferente. outros deuses. Você Mas adora o que que outros Paulo deuses com falou? medo da sua família ser pedra de O que que tropeço? Paulo falou? Peraí, o que que Paulo falou em relação ao sábado? Que Não. quem O quer o que que sábado, Deus amém. falou? Quem quer dia a dia, também amém. Foi o que Paulo Mas o que falou. eu tô dizendo para você, o que Foi eu o que tô Paulo dizendo para falou. você, Paulo não Fábio, é o falou pode seguinte, adorar ó. outros deuses. O Paulo não Tá na falou pode adorar tábua, outros deuses. mas Não Paulo falou é maior isso. do que Deus? Tudo bem, Paulo eu é não maior do que concordo. Deus? Eu entendo, Paulo mas é eu não maior do que concordo. Eu Deus? acho Me responda isso. que a gente tem que ter a Paulo é maior do que responsabilidade de não Deus? ser pedra de tropeço na vida dos outros. Eu prefiro que os outros sejam. Paulo chega a falar assim: eu prefiro Paulo que é os maior do meus que irmãos Deus? sejam salvos e eu morra. Não, mas Paulo é um Paulo é exemplo de maior do que humildade. Deus? Me responda É. isso. Paulo é maior do que Você é maior Deus? que Paulo? Você é maior que Paulo? Eu tô perguntando a Deus. Eu não Mas entro na tu é fila do maior que. pão. Então você é maior que Paulo. Paulo é maior do Como que que você. Deus? Me Você vai responda perguntar. isso. Você sabe qual é a resposta que eu tenho que dar. Por que você quer Tá me nos dez perguntar isso? mandamentos. O sábado tá nos dez Não, mas aí, mandamentos. É, mas é outra Então, mas linha. aí, pera um pouquinho, mas aí, pera um Outra linha. pouquinho. É que assim, a gente está entrando numa questão aqui de quem está certo e quem está errado. Não, eu não quero estar certo nem errado. Não, Eu tô não, dizendo o não, não, é Pra seguinte. nem, não, mim, mas não é isso, é uma não, Sara. O que eu imposição quero que dizer é não o faz seguinte, ó. sentido. Não, mas posso falar só um pouquinho? É porque assim, ó, eu entendo, o que eu entendo é que existe uma dor muito grande do Fábio, da família dele, inclusive. Não, não é dor Ele nenhuma, não. vive. Acho que é Não, o não, que é peraí. real no Deixa. dia a dia, para É que todos. Para todos. Não né, é só minha você tá família, não, só um para pouquinho de todos. amor, só um pouquinho de amor O na minha. evangelho veio para todos, mano. Peraí, Pode ô falar aí. Eu não tô irmão. dizendo que não é, é Deixa, pra todos. deixa eu só tentar passar meu ponto de vista aqui. Só um pouquinho de paciência, Agora por tá nos favor. 10 mandamentos. Foi Deus É, que não, disse, reclama peraí. com ele lá. Eu não quero ser certo aqui. Eu só queria passar um pouco da minha visão. Não sei. E se acharem que faz sentido concordar ou não, de repente? Porque assim, o que eu estou entendendo aqui
não é papel de ninguém aqui convencer o outro. Eu acho que quando você falou, Sara, você não está aqui dizendo algo que tem que ser adotado nem por mim, nem pelo Fábio, nem pela Tamires, nem por ninguém. Você compartilhou conosco o seu entendimento daquilo que você tem buscado de Deus, e você está compartilhando conosco com amor daquilo que você entende ser o correto, de acordo com aquilo que você estudou. E eu agradeço por isso. E o Fábio também está fazendo a mesma coisa. De acordo com o que a gente vem estudando e vem aprendendo, ele vem transmitindo o entendimento dele sobre as coisas. E nenhum entendimento aqui tem que prevalecer do entendimento dos outros, porque nós não somos referência para ninguém. Mas a gente aprende com a experiência de um e do outro. E eu entendo tudo essa questão do que o Fábio está falando, né, de ser pedra de tropeço, que a gente aprendeu bastante, né? Por isso que cada um tem o seu tempo e a sua busca de acordo com a sua fome e com, acho que também de acordo com aquilo que Deus tem para ele, num plano Exato. depois aqui da Terra. Que aí até concatena com o que a Sara comentou, de que no reino dos céus é diferente, tem os maiores e os menores, que também não tem nada a ver com salvação. E quando eu comentei de dor, é porque existe, eu senti muito esse peso, assim, quando eu olhava para a igreja, eu vi uma prisão. Mas eu comecei a sofrer tanto no mundo, e eu encontrei, quando eu entendi o evangelho, né, entendi. Quando eu comecei a entender um pouquinho, assim, eu tô tão no princípio, mas eu comecei a ver que aquela visão que eu tinha é completamente distorcida da realidade. E hoje eu encontro Perfeito. felicidade onde antes, para mim, era visão. E essas coisas vão acontecendo. Pode ser, Sara, que você esteja num, num, num momento que a gente vai chegar lá, mas não chegamos ainda. Mas eu não trouxe para vocês Mas chegarem lá. eu entendi que você, pode ser que não também, né? Mas eu entendi que você não está aqui para trazer essa conversão. Eu entendi que você está aqui com generosamente trazendo o que você aprendeu. Nem tudo a gente vai ser capaz de absorver, outras coisas a gente vai discordar, como eu vou tentar compartilhar com você, por exemplo, uma pessoa que eu tenho muita respeito pelo nível de conhecimento que ele tem, que é o Rodrigo Silva, porque fundamenta bastante o entendimento, né? E a gente vai aprendendo junto. Eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui, né? A gente aprender junto e não, assim, tentar ser o. Ninguém está aqui para ser a referência, nem para dizer o que é certo e o que é errado, assim. Eu acho que a Referência é gente. Deus, né? É, então, é isso que eu acho Tá que. certo, é isso No mesmo. fundo, Eu tive a minha experiência, né? Eu antes, por exemplo, tinha o Shabat como algo penoso. Eu criticava a minha avó e Deus me levou a ter essa experiência. Hoje não é penoso, a gente arruma a nossa casa, a gente faz a ralar. É o momento que a gente tem. Meu marido tá até mais ouvindo a palavra. E não é no legalismo, não é porque a minha avó, como ela cumpria. Para mim era penoso, porque minha avó ficava sem fazer nada, eu não podia nem pegar em dinheiro, não podia cuspir. Aí era aquele legalismo que o povo lá os fariseus faziam, né? Não podia nem cuspir. E o entendimento não era esse. O entendimento, quando o Yeshua vem, ele fala assim, o entendimento é o desfrute, é o descanso, é a sua paz. E aí, quando eu fui tendo esse entendimento, eu fui vivendo. E assim como eu vivo as festas bíblicas, a gente festejou agora uma semana de tabernáculo. Então, o primeiro ponto que eu pensei assim, poxa, se para mim eu não crio resistência para comemorar as festas grego-romana, que faz menção, idolatria a deidades, a entidades, a demônio, que não tem nada a ver com a Bíblia. Por que eu não vou comemorar as festas do Senhor estabelecida por Ele? Eu comemoro tendo a consciência que nem isso que vai me trazer a salvação. E eu também não induzo ninguém. A minha casa se abre para fazer aquilo que Deus deixou. E eu percebo a minha experiência que a gente tem sido muito abençoado por Deus, como fala lá em Deuteronômio 32. É salvação? Não, salvação é outra coisa. Então, eu trouxe a minha experiência, tudo isso para falar que uma palavra muda e que a gente entender sobre esses astros, esses luminares, que até lá em Jó fala, né? Foi você, onde tu estava, Jó, quando eu criei a Casa do Zodíaco? Porque muitas vezes também é passado para a gente que
quando fala zodíaco, é uma coisa assim, ai meu Deus, é coisa de seita, mas o próprio Deus que criou, e ele disse lá para Jó, 31, acho que é 31, 32. Então, tem coisas que, quando a gente lê o Antigo Testamento, que a gente vai compreender. Agora, por que isso? Por que que Jesus, ele se perdeu, ele estava lá debatendo, com 7 anos, com 12 anos, ele estava debatendo lá com um rabino, porque ele estava cumprindo a Bar Mitzvah, ele tinha que fazer aquilo. Então, por que que ele foi fazer a circuncisão? Por quê? Então, quando a gente vai vendo as passagens de Jesus, a gente vai vendo ele, por que que ele subiu ao templo do Sucote, por que que ele fez isso na Páscoa, por que que ele morreu esse horário, por que que ele ressuscitou esse horário, vai fazendo sentido quando a gente entende a Bíblia como mais próximo do original. Mas quem decide fazer ou não é de cada um. E eu não vou ser maior do que James ou do que Fábio porque eu faço. Não é isso. A questão não é aqui quem é maior. A questão é que eu estou trazendo a minha experiência. E eu espero que, de uma certa forma, que até esse confronto, até esse desconforto, seja o canal para que o Espírito Santo ele traga sobre nós o que de fato ele quer. Porque quem convence um homem é o Espírito Santo. Eu só falo a minha experiência. Então, meu marido também ele era cético para isso. Hoje ele já gosta quando tem as festas bíblicas aqui, a gente faz as comidas, faz tudo. Foi uma semana aqui de alegria, porque o tabernáculo vai se alegrar. E chorando, ora vem Yeshua Hamashia, vem Jesus, porque o Senhor está próximo, tabernáculo lá conosco. E é a forma de te ensinar para as nossas gerações. Minha filha ensina as amiguinhas dela sobre as festas, então é a minha experiência. E isso não quer dizer que eu sou maior do que ninguém. Eu acho que a Não, gente, inclusive, amém. já deu. Eu acho que aprendizado é válido, sim, né? A gente ter essa troca é muito positiva. A gente só precisa tomar cuidado que, por exemplo, quando a gente trouxe o exemplo, né, de que, você quer morar na minha casa, mas não quer seguir, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa tomar só um pouco Eu não de falei, você não cuidado quer para seguir. Eu falei, é entender. justo? Eu perguntei, é justo? Eu fiz uma Então, pergunta. Eu amém. fiz uma Tá pergunta. bom. Eu falei assim, vocês acham que é justo? Não Eu sei, não não disse, é o na que Paulo Bíblia está diz. dizendo isso. Então, Eu falei, vocês acham que é, é justo? Porque aqui é uma eu, construção de ensinamento. A gente escuta, vamos, conversa. vamos refletir nessa palavra. Acho que vale a pena dormir um pouquinho em cima disso aí e ver o que o Espírito Santo revela pra gente. Amém. Vai Tenho ajudar certeza que ele vai bastante, revelar né? muito para nós. Amém. 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 Vamos orar? Vamos. Vamos finalizar? Vamos? Quer orar pra gente, Sara? Posso orar para nós? Pode sim, bem. Amém. Amém. Santo Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, a Ti damos graças e glórias, Senhor, pois Tu, sobre o qual foi criado todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pelo aprendizado de hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela transformação que vem fazendo em nós. E obrigado por toda a sua proteção, por todo o teu amor. Que possamos amar, Senhor, como tu nos amou. Que tenhamos sabedoria. Eu clamo a ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, a tua sabedoria, Pai, o teu discernimento, o teu entendimento. E seja o teu Espírito Santo, Pai, que fale aos nossos corações. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, peço a Ti, Jesus, que derrame a Sua paz sobre o nosso coração, para que possa abrigar em nós o Teu Santo Espírito, esse que nos discerne, esse Senhor que nos apresenta a Ti, esse Senhor que nos guia, esse que nos fala o que Tu quer de nós, e que o Teu Santo Espírito nos traga, Senhor, entendimento, alegria, discernimento, paz, amor, e que possamos, Pai, ter humildade em nossos corações, que possamos ter amor em nossos corações, porque é dessa forma que podemos nos aproximar de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós, pela vida de cada um aqui. Peço que o Senhor acompanhe, Senhor, meu amigo Fábio, nessa viagem, que o leve em segurança, que a casa dele esteja em paz e cheia de amor para recebê-lo, que seja tudo maravilhoso e que o Senhor também fique cuidando dos pais dele, da irmã dele,
e de todos nós, Senhor. Derrama a tua graça, a tua glória, Pai, sobre a vida da Sara, da Tamires, do meu pai, da Ruth, da dona Marineide, do Lucas, sobre a minha família, sobre a minha vida. Que o Senhor alcance a todos nós. Que possamos perdoar, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, amar como o Senhor nos amou, e que o teu reino dos céus esteja sobre nós. A ti toda a honra e toda a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.